Hoje em dia, nós estamos sempre procurando transformação. Queremos e buscamos transformação. Estamos sempre em busca de algo que nos transforme. Todas as horas, todos os dias, todos os momentos, nós encontramos pessoas tentando transformar seu corpo gordo em um corpo magro, transformar o seu corpo magro em um corpo mais gordinho. As clínicas de cirurgia estéticas caríssimas estão lotadas de pessoas em busca de uma transformação. Alguém que não gosta de uma parte do seu corpo, de uma aparência, de alguma coisa assim, e busca uma boa transformação para o seu corpo através das cirurgias plásticas estéticas. Outros tentam transformar o temperamento. São explosivos e querem melhorar o temperamento, querem serem pessoas mais brandas. Outros tentam transformar o modo de agir, reconhecem que estão agindo errado e querem mudar a maneira de agir. Outros querem mudar a maneira de falar, o modo como se expressa. Outros tentam mudar a forma como se veste, mudar o vestuário. Enfim, muitas pessoas estão procurando uma transformação de alguma maneira, mudar o estilo de vida de alguma forma. E o texto que eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos nessa noite fala sobre isso, está dentro desse bojo. Trata-se de carta de apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Queira abrir a palavra de Deus para esse texto sagrado. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. Quem achou Gálatas 2, diz amém. Gálatas 2, 19. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus amados? Que o Senhor se digne em fazer-nos compreender a sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós, de livre e espontânea vontade, colocá-la em prática. A graça e misericórdia de Jesus transforma. Esse texto sagrado deu luz a este tema. A graça e misericórdia de Jesus nos transforma. Nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, apóstolo Paulo se detém a falar um pouco sobre a inconstância dos Gálatas. Os Gálatas estavam se deixando levar com facilidade por ventos de doutrinas, pregadas por pregadores de procedência duvidosa. Eles estavam deixando de acreditar nas escrituras sagradas para dar ouvidos a mentiras, a fábulas inventadas por homens, coisas da cabeça dos homens, invenções de homens. Os Gálatas estavam se desviando com facilidade para outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Paulo ficou tão indignado, Paulo ficou tão chateado com a igreja dos Gálatas, que o apóstolo Paulo disse assim, olha o que ele diz: se vocês nos ouvirem pregar
outro evangelho, se vocês virem o céu se abrir e um anjo descer de lá, trazendo outra palavra que não seja a palavra que nós temos pregado, vocês devem considerar essa mensagem maldita. Detenham-se apenas na palavra de Deus. Paulo afirma que procura agradar a Deus em primeiro lugar, que precisa do favor de Deus em vez do favor dos homens. Ele diz que pretende agradar a Deus e não aos homens. Ele diz que o evangelho por ele pregado não se baseia nos homens, mas o recebeu do próprio Cristo Jesus. E quando chega no capítulo 2, ele diz, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é transformação. Paulo considera-se morto pela lei e para a lei. O que era essa lei? Essa lei refere-se à antiga lei, a lei judaica, recebida por Moisés, cuja lei foi cabalmente cumprida por Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós não precisamos nos preocupar com a lei que já foi cumprida por Cristo. Paulo considera-se crucificado com Jesus. É interessante esse texto. Ele diz que está crucificado com Jesus Cristo. Esse ser crucificado com Cristo é uma nítida referência que o apóstolo Paulo faz da sua própria vontade em relação ao mundo ou às paixões do mundo. Ele explica melhor o texto nas frases seguintes. Ele diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é negar a própria vontade. Isto é negar o próprio eu. Isto é aniquilar os desejos pessoais. Isso é deixar a própria vontade para prevalecer na sua vida a vontade de Cristo Jesus. Isso não é nada fácil. Ora, essa vida no corpo, diz o apóstolo Paulo, vivo apenas pela fé em Jesus, que me amou e se entregou por mim. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: meu objetivo de vida é amar Jesus, demonstrando isto em obediência total a Cristo Jesus, irrestrita a Cristo Jesus. Ele reconhece que ama Jesus pelo fato de Jesus o ter amado primeiro. Ele reconhece que está crucificado com Cristo porque Cristo, por ele, se entregou primeiro. E eu faço algumas aplicações práticas desse texto sagrado para as nossas vidas hoje. Quero ser bem prático, porém enfático. Escutem. Desde Adão, todas as pessoas foram deformadas pelo pecado. Eu vou repetir a frase da primeira aplicação prática. Desde Adão, todas as pessoas foram deformadas por causa do pecado. Aqui não está tratando de ter um corpo deformado porque uma água quente caiu nele, não. Aqui não está tratando de um corpo que está deformado porque a pessoa se queimou. Não. Aqui é diferente. Desde Adão, todas as pessoas ficaram deformadas por causa do pecado.
escute, o pecado deformou nosso relacionamento com Deus. O homem vivia bem com Deus. Adão e Eva viviam tranquilos com Deus, irmãos, lá no jardim. Aí veio o pecado e atrapalhou, e manchou, e maculou, deformou o relacionamento do homem, do ser humano com Deus. O pecado deforma o nosso relacionamento conosco mesmo. Eu tenho dito isso com frequência. Tem pessoas que não conseguem sequer se entender. Você sabia disso? Tem gente que não sabe nem o que quer. Nem o que quer. Tem gente que aqui no nosso linguar nordestino, sobretudo piauiense, a pessoa fica voando sem saber o que quer, boiando sem saber o que quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora quer uma pessoa, outra hora não quer mais a pessoa. É uma confusão do inferno. O pecado deforma o nosso relacionamento conosco mesmo. É porque eu não tenho tempo para me aprofundar mais. Mas quer ver um exemplo? Tem gente que não gosta nem dela mesma. Não gosta dela mesma. Não gosta da aparência dela, não gosta do porte físico dela, não gosta dela, simplesmente resolveu não gostar dela mesma. Isso é consequência do pecado que nos deformou. O pecado deformou também o nosso relacionamento com o próximo. Se tem gente que não se dá bem nem consigo mesmo, imagine só com o próximo. Você conhece gente que toda confusão o nome dela está no meio? Foi fulano de tal quem disse. Ah, mas não, foi fulano de tal quem falou. Então o pecado macula o nosso relacionamento com o próximo. O pecado deforma o nosso relacionamento com a obra criada. É por isso que nós gostamos mais de destruir do que construir. É por isso que a gente prefere uma mesa bonita do que uma árvore bonita. O pecado deformou o nosso relacionamento com a obra criada. Fomos todos nós, meus amados irmãos, deformados pelo pecado. Precisamos de Jesus Cristo com sua graça e misericórdia para nos transformar de novo. Precisamos de Jesus Cristo com sua graça e misericórdia para fazer uma transformação interior. Porque a transformação exterior nós mesmos podemos fazer. Nós mesmos podemos fazer. Mas existe uma transformação que é lá dentro, é no âmago da alma, que só Cristo pode fazer. Se você lutar, você pode ter um corpo mais bonito do que o corpo que você tem. É só se esforçar. Se você quer mudar o seu guarda-roupa, você pode chegar lá, pegar tudo que você tem no seu guarda-roupa, botar num baú velho, ou então dar para alguém e comprar roupa nova, zeradinha, do jeito que você quiser. Você pode fazer uma transformação do jeito que você quiser. Você pode ir lá num cirurgião plástico e fazer uma cirurgia, você pode fazer o que você quiser. Agora, existe uma transformação que é no âmago da alma. Essa transformação, eu e você precisamos de Jesus para fazer. Porque ela é interior. Não tem bisturi que faça. Não tem estilista que faça essa transformação. E a terceira e última aplicação prática. Só existe, escutem, só existem duas classes de pessoas. Os transformados pela graça e os deformados pelo pecado. Eu e você somos um ou outro. Ou somos transformados pela graça, ou somos deformados pelo pecado. Não há meio termo.
Alguns de nós já fomos transformados, outros ainda não. Estão terrivelmente deformados. Precisamos de um renovo em Cristo Jesus. Precisamos de uma renovação interior. Precisamos de uma transformação interior. Precisamos deixar, meus amados irmãos e amigos, que Jesus trabalhe o nosso interior. Precisamos deixar que Jesus renove o nosso interior. Que Jesus nos transforme por dentro e, se preciso for, por fora. Mas a transformação que Jesus quer e pode fazer na minha vida e na sua vida é interior. Porque essa nós não podemos fazer.